Bem, Manu, o que é que foi isto? O que é que acabou de acontecer aqui? Ajuda-nos aqui a perceber o que é que acabou de acontecer. É a minha outra versão, esta aqui, não é? Para além do que viram. O que viram foi burlesco, neste caso neoburlesco, que é uma versão moderna do burlesco clássico, que se fazia nos anos 30, 40, e que é o meu trabalho. Dentro do cabaré temos o burlesco também, e dentro do burlesco tens várias estéticas. A que vocês viram agora é mais dentro do neoburlesco, mais atual, digamos assim, porque há também o burlesco clássico, aquelas danças com os leques de plumas, penas de avestruz, e esta versão já é um pouco mais fetichista, que é também uma das vertentes do burlesco e do cabaré que eu trabalho, que eu costumo trabalhar. Muito bem, Manu. Falaste aqui de alguns pontos, eu vou tentar, nestes 30 minutos que temos, falar contigo e tentar descobrir várias coisas que estejam assim mais escondidas nesta chamada quarta parede do mundo, neste caso do burlesco que falaste. E para começarmos, acho que era muito interessante perceber como é que te encontras com este mundo tão fascinante e tão diferente do que é habitual. Então, eu venho do teatro, eu estudei teatro, está para aí há 20 e poucos anos. Tirei o meu curso de teatro em Coimbra e na altura, quando terminei o curso, eu queria poder trabalhar na área artística, não só como atriz ou como performer. E quando descobri que o cabaré realmente era algo que eu gostava mais, eu adoro teatro, adoro performance, mas o teatro realmente proporcionava-me trabalhar a solo, porque tu no burlesco tens trupes também, tens grupos e também podes trabalhar sozinha. E na altura, que no fundo tens controle do trabalho todo que tu fazes. E eu queria isso. E em teatro às vezes não é possível. Em performance depende. E eu, como adorava cabaré, dentro da estética do cabaré alemão, americano, que é o vaudeville, decidi em 2011, eu já tinha terminado o meu curso, e nessa altura eu dava aulas de expressão dramática a crianças, no primeiro ciclo. Decidi, para além de ser professora, queria trabalhar artisticamente falando, então decidi fazer burlesco. E mesmo quando andava a tirar o meu curso, vi um videoclipe do Marilyn Manson que aparecia a Dita Von Teese, em que se banhava dentro do copo, e aquilo, quando vi essa imagem, porque ela estava com os tapa-mamilos, e eu adorei essa imagem e tentei perceber quem era. Ela na altura era namorada ainda dele, não se tinha casado, e só depois dela de se ter casado com ele é que ela ficou mais conhecida, e o burlesco realmente, graças a ela, ficou mais conhecido. E foi por aí que eu comecei a enverdar. Eu, quando vi ela no videoclipe, eu achei, eu se calhar também devia fazer, eu consigo fazer o que ela faz. E assim foi. Em 2011 estreiei-me com burlesca. E houve esta atração pelo teasing, por esta teasing. Esta arte de deixar ali as pessoas um bocadinho naquele suspense quase de, oi, e agora o que é que vai acontecer? E ela tirou esta peça de roupa e o que é que vem a seguir e tudo mais. E também, penso que tenhas outro exemplo também na tua vida, que tem sido a Madonna. Eu adoro a Madonna, é a minha artista feminina favorita. Eu gosto de outros, mas a Madonna também, no fundo, trabalhou o lado burlesco. Existe pelo menos um videoclipe que é o Open Your Heart, dos anos 80, que ela traz um corpeto do Jean Paul Gaultier com os tapa-mamilos inseridos no corpete. E ela está a dançar num peep show, que era um tipo de espetáculo que havia nos Estados Unidos. E ela, nesse videoclipe, se conseguirem ver, para perceberem o que é que eu quero dizer, ela está simplesmente a dançar para várias pessoas que estão dentro de cabines, e ela usou a estética burlesca com esse videoclipe, e ela sempre foi uma grande inspiração. Ela também usava mais do lado fetichista nos anos 90, com o álbum Erótica, se eu não estou enganada, e agora ela já não usa tanto, mas na altura em que ela usava essa estética já era adolescente, e eu achava imensa piada ao estilo dela, e sim, ela é uma grande influência.
E como é que esta aventura no burlesco, com estas influências femininas, mudou a tua vida? Ajudou-me a ser mais criativa ainda, porque para além de trabalhar sozinha, eu também faço colaborações com outros artistas, não só com burlesco, as minhas colegas, mas também com músicos, e a partilha de conhecimento artístico ajuda-me mais ainda como artista a inspirar-me, a fazer coisas novas. E penso que é essencialmente isso que o burlesco aqui ajudou-me noutras da coisas. criatividade. Sim, ajudou-me noutras coisas, mas a partilha artística acho que é super importante entre artistas. E nesta parte da partilha artística, se me conseguisse aqui ajudar, porque o burlesco acaba por ser um mundo misterioso, pelo menos para nós, sabemos que há os espetáculos, e antes de mergulharmos aqui na parte dos bastidores, do antes e do depois, há algo que se calhar parece aqui um bocadinho o contrassenso, mas é aquela ideia de que, e aqui fazendo aqui uma forma quase que a tentar picar-te um bocadinho, o contrassenso é os casais que vão ver espetáculos de burlesco, que por vezes, segundo ouvi dizer, saem de lá até com a chama mais acesa. Mas é um bocadinho um contrassenso, de repente, sei lá, está um homem e uma mulher, um casal heterossexual, que de repente vão ver um espetáculo de burlesco, e como é que isso não é estranho de estar a ver, neste caso, uma figura feminina, pronto, a fazer o tal teasing e a tirar algumas peças de roupa e terem aquele resultado depois. Sim, acaba por ser, porque o burlesco trabalha a provocação, o tal teasing, não só de forma erótica, porque é uma arte visual erótica, não é? Mas também o facto de irem casais mesmo casais homossexuais. O burlesco tem mais... O público do burlesco, essencialmente, ou do cabaré, é essencialmente homossexual. Mas também é por causa da produção dos fatos e da maquilhagem, atrai muito esse tipo de pessoas, que são, na minha opinião, as pessoas mais criativas que há, são pessoas homossexuais. Não é por acaso que elas trabalham na área da beleza, da estética, da moda, mas os casais também vão, casais e mulheres, essencialmente mulheres, porque lá está, adoram ver um empoderamento feminino em palco, adoram ver os fatos, a roupa, tudo. E no caso dos casais, sim, tem essa componente que chama um pouco... quando chegarem a casa vão fazer umas coisas, depois de verem um espetáculo, nem que seja tirar uma meia de liga ou uma luvita que tenham por lá e fazem outras coisas. E realmente o burlesco, essencialmente, é espetacular por causa disso. Acho que nem, se calhar, o teatro ou... Talvez o cinema deve fazer em algum tipo de filmes. Se calhar não com tanto impacto. Exato. Mas o burlesco tem essa coisa gira, que é proporcionar aos casais, sejam eles homo ou hetero ou o que quer que seja, essa chama, esse teasing. Muito, muito interessante isto a dizer. Não fazia ideia, como disse, desconheço este mundo. Estive a ver algumas coisas só para preparar aqui. Mas já viste alguma vez algum espetáculo? Não. Vou-te confessar, não, ainda não vi. Tens que ir ver. O primeiro foi este que fizeste aqui ainda há bocadinho. Já não é mau. Já foi uma primeira experiência. Já não é mau. E nesta parte das experiências, desta loucura toda que acontece, tens algo muito típico teu, que é a escolha dos materiais, nomeadamente PVC ou látex. Isso é fetiche? Acaba por ser fetiche, quer dizer teres assim uma fixação por algo, ou seja, fixação no bom sentido, ok? Ou é alguma peça de roupa, ou alguma parte do corpo, ou uma atividade erótica específica. E isto faz, por exemplo, muito barulho, né? Faz barulho, não sei se consegue ouvir. Só o barulho já permite algum deslumbramento do que poderá ser isto usado em contexto mais pessoal, em casa. Eu aqui, pronto, gosto de vir assim vestida. Mas o fetiche, sim, isto tem a ver com a cena mais BDSM, fetichista. O mundo do BDSM é também todo um mundo espetacular, que eu aconselho toda a gente que não conhece a explorar. E no meu caso eu uso isso no meu trabalho porque já era
Eu considero uma estética também artística e a Madonna, entre outros artistas, mas a Madonna usou muito isso nos videoclipes dela, nos espetáculos ao vivo. Quando eu era teenager comecei a ver, acho que foi a ver a Madonna a fazer umas coisas, os Nine Inch Nails. Os Nine Inch Nails têm um videoclipe ou dois também dentro dessa... usam essa estética, os Rammstein também, montes de artistas. E eu, quando era mais nova, adorava ver... a minha cena não são coisas fofinhas, artistas fofinhos. E quando era mais nova achava imensa piada. Então a minha fixação pelo fetichismo vem através de artistas visuais, daqueles que eu falei, entre outros. Tinhas falado ao início também destas referências, agora estás a falar aqui demais, e eles tiveram um impacto nesta forma como tu fazes as tuas performances e o que usas nelas. E neste percurso certamente tu foste evoluindo, foste ganhando técnicas, foste crescendo. Já vamos aqui explorar um bocadinho como é que foi esta tua evolução, ou seja, certamente os espetáculos que fazes agora são muito diferentes do que quando começaste. Ainda bem. Depois, eu como não tive a sorte de te apanhar no início, só te vi agora esta apresentação de há bocadinho, gostava mesmo se nos podias aqui dar umas luzes de como é que foi este crescimento no percurso, ou seja, como é que tu acabas por criar uma performance e o que é que foi mudando, o que é que foi evoluindo, o que é que tu viste que funcionava, o que é que não funcionava, por aí. Bom, eu comecei há 15 anos atrás, faz este ano 15 anos e já havia internet, já havia... Agora, eu acho que os tempos agora são melhores em termos de pesquisa. Na altura que eu comecei, eu tive também a recorrer à internet para perceber que tipo de estética em burlesque eu deveria trabalhar. Ou seja, o burlesque clássico é sempre a base, ou seja, aquilo que eu falei dos leques de plumas, o estilo anos 30, 40, os penteados. Todos os artistas que fazem burlesco, penso eu, deviam começar a trabalhar dentro dela. É como na dança, toda a gente tem que fazer balé para perceber depois as bases para a dança moderna, contemporânea, etc. E eu comecei aos poucos a ver os vídeos da Dita Von Teese, da Dirty Martini, da Catherine D'Lish, que eram as artistas mais conhecidas. Agora há mais gente a fazer burlesco e espetaculares, mas na altura estas eram as minhas referências. Então eu fui vendo vários acts que elas criavam, elas já recriavam acts que se faziam nos anos 30, 40 de artistas como a Sally Rand, que era uma norte-americana, a Lily St. Cyr, a Zorrita, entre outras, ok? Então fazer essa recriação à minha maneira, e os fatos eram tudo feito por mim. Aliás, toda a gente que trabalha em burlesco, a grande maioria faz os próprios fatos. Então foi assim uma evolução. Eu, como adoro fatos e roupa e tudo, não foi muito difícil. Foi um grande challenge, que é desafio. Peço desculpa, agora fiquei com uma branca. Foi um desafio realmente começar a pesquisar sobre o vaudeville, que é o cabaré americano. O que é que elas usavam? Os tapa-mamilos, por exemplo, vêm dos americanos. Tive que aprender a fazer tapa-mamilos. Então o meu início... porque não havia ninguém em Portugal, eu depois fiz um workshop em 2011, 2010, 2011, com o único grupo que havia em Portugal, que é o Caixo Zeré Cabaré, aqui em Lisboa, que não havia mais ninguém no país. Então pesquisei, entrei em contacto com eles, então fiz 2 workshops com eles, em que eles me ensinaram a fazer os tapa-mamilos, como saber tirar uma luva, meias de liga. Então eu comecei assim. E nos primeiros 5 anos fui criando acts, não só de burlesque clássico, mas também fetichistas. E foste experimentando um bocadinho. Fui experimentando. O facto de atuar em vários sítios também dá alguma experiência, porque nem todos os sítios são glamourosos, nem todos os sítios têm um palco. E o público em si é diferente. O público é diferente, desde bares, restaurantes, salas de espetáculo. Então, o meu início foi, isto 2011, ok? E fui atuando em várias cidades. Eu, na altura, quando comecei a fazer burlesque, eu vivia em Coimbra, então eu vinha muitas vezes a Lisboa fazer espetáculos, porque em Coimbra só tinha um sítio ou 2, mas onde eu vinha mais dar espetáculos era Lisboa, porque era onde o meio estava todo, ou as poucas pessoas que faziam burlesque estavam todas.
E o mesmo acontece hoje em dia. Nisso não houve grande evolução. O Porto já está a começar a ter uma pessoa ou outra, mas na altura era só Lisboa. Então eu vinha para Lisboa, vinha atuar e essa minha evolução devo a Lisboa, não é? Foi a cidade que me deu mais trabalho até hoje, no bom sentido, ok? E fui conhecendo pessoas e pronto, fui atuando aqui e lá e depois... comecei a achar que se calhar devia evoluir nos acts, porque isso é inevitável. E experimentar o novo. Sim, porque fazer sempre o mesmo, tu tens aqueles, em Berlim tens aqueles acts clássicos que funcionam em qualquer tipo de festa, que são os clássicos, e depois se tu queres fazer algo mais hardcore, com uma estética um bocado diferente, aí já não dá para fazer em qualquer sítio e isso obrigou-me realmente a selecionar os sítios, ou se já me aconteceu uma pessoa contactar-me para um evento, consegues fazer um act assim ou assado, dá para adaptar o act àquilo que a pessoa está a tentar exatamente, pedir. Ou mudar a música do act para outra coisa, ou mudar o fato. Isso ajudou-me imenso. Aliás, a adaptação do artista à circunstância também ajudou muito, principalmente agora na pandemia, no Covid. Na pandemia, isso é um bocado, digamos assim, contraditório, porque as pessoas que estavam todas fechadas em casa. Isso foi mais um quê? Mais um momento de reflexão e de transformação daquilo que tu fazias, ou continuavas a fazer espetáculos nessa altura? Continuei a fazer, porque eu dependia dos espetáculos para viver. Claro. E embora eu desse workshops e tudo mais... é nos espetáculos que eu ganho dinheiro e, portanto, eu tive que queimar alguns neurónios para perceber como é que eu vou fazer isto funcionar. Nos confinamentos, que foram 2, né? Se bem me lembro, como é que eu ia continuar a ganhar dinheiro para pagar a minha renda, ter comida, etc. E foi assim um grande desafio. Acho que foi o maior desafio que tive até hoje. Eu e toda a gente que trabalha na área, não só burlescas, mas também músicos. Sim, tudo que tem a ver com arte e palco. Exatamente. E encenação, espetáculo, tem tudo a ver com isso. Falaste deixa-me agarrar-te aqui, na parte dos desafios que tu falaste. Certamente has de ter histórias mirabolantes. Algumas. Acredito que sim, tendo em conta tudo que o mundo que esse mundo está ligado. Gostava de saber se podias partilhar aqui uma ou duas histórias que tenham tido assim, um impacto importante, se calhar uma história positiva, que tu tenhas visto, isto foi o melhor, por exemplo, isto foi o melhor espetáculo que eu já fiz por causa disto e disto, ou então uma história que se calhar tem assim uma conotação menos positiva, mas de algo que acontece também. Vou tirar aqui uma coisa para o ar, que é, por exemplo, com stalkers ou assim, mensagens ou comunicações, digamos assim, mais preocupantes ou menos positivas. Então, stalkers, tive um ou dois, tive um que não foi assim muito mau, mas havia ali um sítio onde eu atuava que eu gostava muito, ali na Alameda, que eu atuava lá com alguma regularidade, era um bar normalíssimo, ok? E a dada altura começou a aparecer uma pessoa que viu uma vez o meu espetáculo, tudo bem, não sei o quê, e depois começou a aparecer na semana a seguir, e na semana a seguir, e na semana a seguir, e começou a perguntar por mim, porque eu depois atuava e metia-me no camarim, no relax, vestir-me normal para ir embora, não sei o quê, e a dada altura essa pessoa começou a perguntar por mim, e o dono do bar, que era um bar, começou a achar aquilo muito estranho, e houve uma vez que ele veio ter comigo, o dono do bar, e disse: olha lá, está aqui uma pessoa assim, tu conheces? É que ele ultimamente tem perguntado muito por ti. E eu, não, não era nenhum amigo, porque normalmente quando vão amigos teus verem, dizem: olha, vamos ir no dia não sei o quê, e vamos beber um copo. E eu, não, quem é? Eu estou muito escondida, eu lembro nessa noite porque o bar era tipo um labirinto. O camarim era super escondido, então havia uma passagem que dava para perceber onde era o bar sem as pessoas que estavam no bar olharem para ti. E então ele mostrou-me: aquela pessoa que está ali sentada era o único que estava sentado no bar. As pessoas já tinham, isto quase no fim, o bar já estava quase a fechar. E aquela pessoa, sabes quem é? Conhece? Eu, não. E assim, é um stalker, diz o dono do bar assim para mim.
Porque ele está farto, mas essa pessoa, atenção, nunca foi intimidante nem nada. Eu lembro de ter falado com ele uma vez no fim do espetáculo, das primeiras vezes que ele ia ver, mas eu nunca, juro que eu nunca dou atenção e confiança para desconhecidos, porque foi-me dito sempre, não fales com desconhecidos. Quando eu era criança. Também me disseram isso. Eu gosto de falar com desconhecidos, mas quando eu vejo que a pessoa está a ser um bocadinho stalker, eu corto. Digo, vou ali à casa de banho, já venho e depois nunca mais apareço. Isso já aconteceu, já fiz isso. Infelizmente, tive que fazer isso. Ou pedirem-me um número e eu dou o meu número, mas ponho os números errados. Isso já me aconteceu também. Mas essa pessoa, entretanto, o dono do bar livrou-se dele. Eu lembro-me que eu disse, não sei quem é, e depois voltei para o camarim e eu não sei o que é que ele foi dizer ao homem. O homem nunca mais apareceu. Nunca mais. Portanto, tive uma proteção ali do meu patrão. Obrigado, patrão. Obrigado, patrão. Pronto, esse foi assim um sítio que eu me lembro que me deixou assim mais desconfortável e que depois levou-me a pensar, agora sempre que eu atuar em algum lado, porque essa pessoa depois pode aparecer no outro lado ou pode seguir, sim. E eu publico sempre nas redes onde eu estou a atuar, então eu comecei a pensar, se esta pessoa me segue nas redes ou se já me segue verdadeiramente, a pessoa vai agora, se eu for àquele sítio atuar, àquele e àquele, porque eu naquela época atuava em vários sítios. A pessoa vai aparecer sempre e as pessoas vão achar que é tipo um namorado meu secreto ou uma coisa assim, e não é. Então, felizmente essa pessoa nunca mais a vi, nunca mais. Penso que é a coisa assim mais desagradável que eu me lembro. E pelo que eu percebi disto que me contaste, foi um caso. Certamente tens mais histórias, mas há se calhar aqui um bocadinho aquela ideia, e aqui preciso da tua ajuda para tentar perceber se de facto é algo que nesse mundo existe muito, esta parte do receio dos stalkers, ou de estar sempre aquela pessoa estar a ser perseguido por alguém, ou quase que até se calhar ser cobiçado por alguém do público que vê e que acha que aquilo é mais do que realmente é. Infelizmente, é assim, o burlesco é um meio em que a maioria das artistas são mulheres. Também há boylesques, são rapazes que fazem burlesco, chama-se boylesque, mas é em menor número. A grande maioria são meninas, mulheres, giras e maravilhosas. Também há os drag queens que fazem draglesque, que também fazem burlesco, mas eu agora estou aqui a tentar lembrar-me de alguma colega minha que me tenha comentado, sei lá, em plena, não comigo, mas uma delas falou uma vez em plena atuação, também num bar normalíssimo, ok, toda a gente pode ir. Houve uma criatura de Deus que ela a passar pelo público, ele vai-lhe assim com a mão, os 5 dedos, pá, no rabiosque, e não era suposto isso acontecer, porque às vezes as artistas podem chegar ao pé da pessoa quando é, por exemplo, o eco dos balões, em que eu tenho vários balões e vou estourando e vou ter com a pessoa, e a pessoa depois estoura os balões, e quando há uma interação com o público diretamente, a artista tem um maior controlo do que pode acontecer, mas naquele caso não, porque acho que ela estava de costas e era um homem, e ela sente assim uma mão assim, ela olha para trás, isto em plena atuação, e tipo, ela não fez nada, mas ficou assim um bocado perturbada, porque não era suposto acontecer isso. Sim, não tinha, pelo que eu percebi, há uma indicação clara para haver esta interação com o público, e aqui nesta história não houve, foi se calhar uma confusão entre outros tipos de espetáculos que esse senhor possa já ter visto. Sim, porque há muita gente que mistura o burlesco com striptease. Exato, daí a minha questão, exatamente, para ver esta comparação, não é bem comparação, mas esta diferença entre estas duas formas artísticas. Sim, completamente diferentes. O striptease da indústria do sexo também é uma forma artística. Sim, e eu adoro, gosto muito das strippers, conheço algumas, lindas e maravilhosas, só que lá está,
há uma diferença. O striptease, a indústria do sexo, visa para uma maior exposição corporal, porque a grande maioria fica nua, Sim, ok? sim. E no burlesco não, temos que ficar mesmo tapadas nas mamocas e na parte de baixo, porque é mesmo obrigatório. É das regras essenciais do burlesco, usar os tapa-mamilos. É a provocação. E a provocação, é o teasing, não passa disso. É a única diferença. O que nós fazemos nós realmente fazemos um strip, que é to strip, quer dizer tirar. Basta tirarmos uma luva e já é considerado striptease. Mas o meio do striptease da indústria do sexo evoluiu para um lado e o burlesco evoluiu para o outro. É mais artístico, é mais porque usa mais uma maior performance, produção. Empoderamento, como falaste. Exato. Tem essas vertentes mais de espetáculo, mais Exato, sim. performance. Sim. Se me permites. Com muito glitter e com muita luz, queimar-nos as nossas pestanas. Alguma vez tiveste alguma queimada? Não. Não. Por acaso também nunca me caiu nenhuma, porque às vezes a tendência, elas começam a descolar e não temos a cola ao pé de nós, ainda às vezes atuar com a pestana assim meio torta. A sair é muito estranho, porque começas a ver mal, não é? Mas já me aconteceu cair um tapa-mamilo, por exemplo. E aí? Nunca caíram os dois, mas já me aconteceu a mim e a mais pessoas que trabalham em burlesque. Há uns anos para cá isso deixou de acontecer, que eu uso uma cola betuma mesmo. Aquela para a madeira. Que a minha pele pode não parecer, mas é pele de réptil, então eu não posso usar fita cola dupla como se costuma usar, em algumas peles adere e pronto, aquilo está do início ao fim. No início da minha carreira, por exemplo, caíram para aí 2 ou 3 vezes e aquilo chateava-me, porque caramba, então mas agora o que é que houve? Porque a forma como tu te mexes, aquilo não, pronto. Então comecei a usar a cola, vou passar a dar aqui um segredo, que é cola, eu uso cola Mastix, que é cola de colar barbas. Em teatro usa-se muito e no meu caso é o que funciona, metendo líquidos na pele, aquilo fica ali o dia todo. Já não Mas sai. é o que funciona em mim. Há artistas que só metem fita cola dupla e aquilo espetacular. Só eles é que sabem o que é que sabem. Neste caso, a Sara, a maquilhadora, é que sabe o que é que está para aqui. A maquilhadora deve saber do que é que eu estou a falar. É betume, sério, aquilo. Porque quando tu depois tiras, tem que ser com cuidado, porque senão vai a mamoca toda atrás. É verdade. Há quem pagasse para isso, como é tanto fetiche que existe aí no mundo. Também é considerado um fetiche também, assim. E nesta coisa de tirar, olha, até a folha já está a fugir, já se está a ir embora. Nesta coisa de desafios e aventuras que tiveste, qual é que foi assim o maior desafio que já te aconteceu num espetáculo teu? Sei lá, atuar em grandes salas de espetáculo, o que não é comum em burlesco. Nós estamos habituados a trabalhar em sítios mais pequenos, como bares, restaurantes ou locais que sejam salas de espetáculo, mas que leve pouquíssima gente, 30, 40, 50 pessoas no máximo. Já me aconteceu atuar para muita gente. Estou aqui a lembrar-me de uma recepção a Caloiro com o Zanapá 2000. Estavam para aí milhares de pessoas e eu lembro-me que eu só pensava, as pessoas que estão na primeira fila é que vão perceber o que é que eu estou a fazer, porque as que estão todas lá já atrás, não vê nada. vêem lá alguém a esbracejar-se toda e não vê, porque o burlesco é uma coisa de pormenor, não é? Tiras a luva e tiras o sutiã e mostras e então eu lembro-me de pensar, correu lindamente essa atuação, mas eu lembro, as pessoas estão lá atrás, não vão perceber quem é que está ali a mexer-se. E quem é aquele ponto lá ao fundo? Aquele ponto ali ao fundo. Acho que foi assim um grande desafio quando são grandes salas em que o rigor técnico é muito maior, porque pode-se usar projeções de vídeo, pode-se usar diferentes tipos de projetores de luzes. E porque nós nos locais comuns só temos um projetor ou 2 luzes e está bom,
E é aquela cor e tem que se atuar com aquela cor. Nessas salas maiores é espetacular porque tens toda uma imensidão de projetores, olhas, e o técnico de luz, o que é que tu queres usar? E eu só estou habituado a dois. O que é que queres usar? É que eu vou isto tudo. E então tens que fazer a adaptação do teu act para sítios assim maiores que eu adoro porque dá uma maior liberdade de criatividade e o ideal às vezes é um follow spot, um spotlight, que é aquela luz redonda, branca ou amarela, que só incide no artista e ele anda e a luz segue. Mas depois tens as outras, tem que fazer ambiência e tudo mais. Isso é um grande desafio no bom sentido, para quem está habituado a atuar em sítios mais pequeninos. De repente paras-te com aquela panóplia toda de coisas em que podes criar, podes mexer, podes ensaiar, ver o que é que funciona, o que é que não funciona, tornar o clássico em moderno, fazer ali uma série de misturas e, pelo que percebi, criatividade não te falta. Que Deus me continue a dar... Agora até estou ganho. Que Deus me continue a dar a criatividade que eu preciso dela até... para continuar a trabalhar mais tempo. Mas ainda bem que já estás a ter estes engasgos e a começar a pensar em coisas, porque aquilo que te espera agora vai ser velocidade de raciocínio e Deus. de resposta. Tá São bem. os nossos quick shots. Vamos. São perguntas de resposta curta. Posso dar aqui Prepara-te. uma pinguinha de água. Estou pronta. Estás pronta? Vamos a isso. Então, para começarmos assim com um pequeno teasing. Látex ou PVC? PVC. E ananás na pizza? Não percebi. Ananás na pizza. Que eu percebi outra coisa, desculpa. Eu percebi anais. Ananás na pizza, sim, eu gosto de ananás. Fruta. Preferes campo ou praia? Praia. Tens alguma banda favorita? Banda? Banda, sim. Tenho várias. Tenho os Nine Inch Nails, os Rammstein, Depeche Mode. Eu nisso sou um bocado poliamorosa, gosto de vários. E preferias mais tempo de vida ou muito dinheiro agora? Muito dinheiro, que era para depois no futuro eu pagar mais tempo de vida. Que vai haver assim uma cena para a gente ficar mais jovens não, mas que duremos mais tempo. E só isso o dinheiro é que paga, portanto, sim, mais dinheiro. Que animal é que gostarias de ser? Uma leoa, um felino. E feito é melhor que perfeito? Sim, eu não acredito na perfeição. Improviso ou planeado? Planeado, que eu sou um bocado psicótica nesse sentido. Dia ou noite? Nesta altura da minha vida, dia. Se fosse há uns anos atrás, era mais noite. Tens filme favorito? Tenho As Asas do Desejo, do Wim Wenders. E o que é que ainda te falta fazer antes de morreres? Visitar vários países e continentes. E comida favorita? Uma boa massa italiana. Se ganhasses 1 milhão de euros agora, onde é que investias ou gastavas já? Opa, olha, para já metade ia todo para mim. Que isto uma pessoa não chega à nova durante muito tempo. E depois outra metade, se calhar, usaria na minha reforma, porque quando eu chegar à minha reforma não vai haver... Não há reforma. Não há reforma. O governo... Portanto, guardaria uma conta poupança, uma coisa assim. Então, Ana, última pergunta para fecharmos aqui os nossos quick shots. Em que personalidade é que tu davas uma chicotada, uma chapada e uma lambidela? Então uma chapada na tromba dava a todos os políticos que são pedófilos. Não vou estar a dizer nomes porque eu acho que as pessoas já estão dentro do assunto. Políticos portugueses. Uma chicotada. É até difícil. Uma chicotada dava ao Trump. Ao Donald Trump, a se comportar um bocadinho melhor. E uma lambidela dava, sei lá, dava ao Jared Leto.
dos 30 Seconds to Mars, que é giríssimo. Pronto. Muito bem. Ainda estiveste a pensar um bocadinho em quem é que tipo, seria. São tantos. Porque são bués. Eu nem sou super poliamorosa. Assim, eu sou monogâmica na prática, mas depois, Em espírito. quando tens interesse por alguém, depois aparece outro e outro e outro, e é difícil de ser. escolher. E pronto, mano, o que não é difícil é chegar ao fim dos nossos quick shots. Portanto, já não acabou. tens mais perguntas? Só para a próxima vez. Tá bem. Para já, ficamos por aqui nesta nossa sessão da quarta parede. Aqui ainda não há BDSM, mas eventualmente. No quem futuro, se calhar. Não percam. sabe. Pode ser num próximo episódio. Manu, antes de encerrarmos aqui a nossa conversa, que estamos a chegar aqui ao fim, há aquela pergunta que eu gosto sempre de fazer, que é... Dizem os teus olhos. Falamos disso off-camera. Aqui tenho de tentar manter uma postura semi-séria para ver se isto tem alguma integridade. Não que eu ajude muito, mas, mas eu tento, dou o meu melhor. Que é se houve algo que gostavas que eu tivesse perguntado. Epá, não, eu agora estar aqui a pensar. Acho que não. Não. Acho que foi tudo impecável. Não há nada por dizer, eu acho. Não há nada por dizer? Se cá no próximo episódio, não sei se vocês querem novamente, depende do número de visualizações, não é? Que vocês tiverem. Portanto, pessoas, se quiserem que eu venha cá uma segunda vez para me fazerem mais perguntas, vejam isto, tá? E comentem. Queremos amar. Exato, e partilhem. E partilhem. E metam like, metam aquele gosto, que é muito fixe. Exato. Pronto, talvez num próximo episódio. Muito bem. Parece-me que então temos aqui um desafio a cumprir numa outra performance. Se calhar agora em vez de 2 luzes metemos assim mais... Máquina de fumos e... Sim, e spotlight para te seguir. Fazemos em pé com movimento. Sim, toda uma... ou com um drone, com uma câmara e dá assim a bola. Eu adoro drones, adoro essas cenas. Antes de fecharmos este nosso capítulo, esta nossa aventura, tens alguém na tua vida a quem gostasses de agradecer pelo impacto que teve? A mim própria, porque... graças a mim, no fundo graças a mim que me fiz à vida para fazer burlesco, que era uma coisa impensável há 15 anos atrás, só via o Carlos Trecavaré na altura, e deu realmente avançar, porque eu já tinha uma profissão mais ou menos estável, e estar a fazer algo que era um pouco instável foi assim de veras corajoso. Agora, eu se calhar desta idade já não faria, mas eu na altura tinha 26 anos, era mais corajosa do que sou agora. Sim, a mim própria, no sentido esta gaja é egocêntrica. Não, é que se nós não fizermos por nós próprios, as coisas não acontecem. Muito bem, mano. Terminámos numa nota alta. Até porque eu mal já estava a imaginar, estou exatamente, os seus 22, 23, 24 anos, que eles chegarem ao pé dos pais e dizer assim: pai, mãe, tomei uma decisão, vou fazer burlesco. Eu fiz isso, mas eu já fazia e não tive que pedir permissão aos meus pais, porque já era maior de idade, já tinha 26 anos e já trabalhava, o que é fixe. É um conselho que eu dou: se quiserem fazer burlesco e estiverem na dúvida e tiverem medo que o vosso pai ou mãe ou namorado ou whatever comecem a julgar, avancem na mesma, porque lá está, a vida é vossa, né? A experiência depende de vocês mesmos. E o nosso destino somos nós que o escolhemos ter. Exatamente. Obrigado, Manu, por este momento. Obrigada eu pelo convite. Para desvendarmos um bocadinho do que é burlesco e do que tu fazes, que acaba por ser algo que, na minha opinião, permanece assim um bocadinho ainda escondido, nomeadamente tudo o que acontece, como é, o que não é, e por aquilo que as artistas e os artistas passam. Portanto, resta-me apenas deixar-te então o convite de fica para uma próxima, tudo aquilo que ficou por dizer. Está combinado, mas depende das pessoas, das partilhas. E assim foi, chegámos ao fim deste nosso episódio, onde explorámos o mundo do burlesco e percebemos que há muito que acontece e muito teasing que fica para os espectadores imaginarem. E com isto,
Não se esqueçam de partilhar, comentar, deixar aquele gosto e até ao próximo episódio.